Bom dia pessoal. Deixa eu ver, acho que não fixou não, acho que eu passei voando. Tudo bem? Foi. Como estamos? Vamos entrando. Vamos realizar o nosso momento da manhã, nossa meditação. Bora lá. Sejam bem-vindos. Vamos nos conectar à semana de harmonização. Essa semana nós estamos trabalhando energia, trazendo, o direcionamento e o foco para harmonia e equilíbrio, que é uma semana em que tem essa potência energética aí, pairando aí no campo magnético de energia, e isso é extremamente importante para quem quer conquistar cura, abundância, autoconhecimento, Porque quando o corpo concentra energia, quando ele se harmoniza internamente, e se equilibra em todos os pontos, a gente tem a tendência, e a realidade de atrair coisas bem melhores, com mais harmonia, com mais saúde, com mais disposição, Então, é extremamente importante a gente trazer esse processo interno e essa atenção. Não, essa semana eu estou me harmonizando, essa semana eu estou equilibrando, as minhas polaridades, estou equilibrando as minhas dualidades, eu estou olhando com mais intenção para mim, eu estou vendo, como estão os meus movimentos, o que está acontecendo aqui dentro de mim. Então, tudo isso depende muito também do seu desenvolvimento interno, do que você quer para você. Então, assim, quando a gente faz as práticas, elas ajudam muito, mas a percepção, o dia a dia, você tá ali conectado, se olhando, faz toda a diferença no processo. Isso aí vocês não tenham dúvida que o processo é outro quando você realmente se dedica a ele, Quando você realmente percebe as coisas que estão acontecendo dentro de você. E aí você consegue ter mais consciência das coisas que vão aí, Que a gente precisa harmonizar. E a gente precisa harmonizar o tempo todo, gente? O tempo todo a gente é acionado para desequilibrar, a gente é acionado para sair, da frequência mais alta, da frequência de cura. Então, o estado de atenção ele é extremamente importante. E eu queria falar na meditação de hoje sobre um assunto muito importante que a gente vem trabalhando essa semana, essa consciência, de trabalhar, unir para harmonizar. Essa é a palavra da semana. Então a gente une, luz e sombra, traz a consciência do todo o nosso corpo para a gente se harmonizar. E eu queria falar um pouquinho hoje sobre o Yin Yang, que todo mundo conhece. Eu vou falar o Yin Yang, A energia de sagrado masculino e sagrado feminino, que é uma energia muito poderosa que todos temos, Então a gente parte de que a grande criação tem essas duas polaridades, O grande criador, a grande fonte, a grande mente universal tem os dois sagrados conectados, O tanto masculino quanto feminino, porque nós somos o espelho do processo, Então nós estamos aqui, nós temos isso dentro de nós. E na maioria das vezes a gente não dá muita atenção a essa polaridade que é a polaridade de criação, Quando você vai gerar um filho, você tem o masculino e o feminino, Você tem o Y e o X, eu acho, não é isso? Eu estudei isso lá na faculdade, lá no ensino médio, Então você tem essas duas, desde lá até da matemática, lá da física, lá da ciência, lá você tem o masculino e o feminino. E isso, falando nisso energeticamente, isso no campo vibracional, como se movimenta esse processo no nosso campo? O que nós entendemos que seja o feminino, O feminino, ele é a criação, O feminino cria. E
o masculino, ele vai gerar todo o movimento para que essa criação ela aconteça. Então, o que nós tendemos, principalmente no momento de hoje aqui, 90% são mulheres, lógico que nós temos os homens aqui, né? Mas isso não é só para as mulheres, os homens precisam entender que esse sagrado feminino, ele precisa entender, né? Ele precisa estar presente nos dois. Então, quando nós, né, a maioria aqui como mulheres, nos dias de hoje, o que nós tendemos, né? Por todas as situações que vivenciamos da história da mulher, né? A gente tende a potencializar muito mais o nosso sagrado masculino, que é o que vai fazer, que vai realizar, que vai trabalhar, que vai gerar. Isso não quer dizer que eu não tenha que fazer isso. A gente precisa entender que aqui o que a gente está falando é equilíbrio e harmonia do campo vibracional. Então aqui eu preciso entender que eu tenho duas forças extremamente importantes, que eu preciso dar atenção, que eu preciso honrar, que eu preciso observar, porque se eu tenho muito mais do masculino, eu vou gerar várias ações. Então eu serei a pessoa que vou gerar movimentos o tempo todo na minha vida. Eu estou gerando movimento, eu estou indo atrás, eu estou fazendo. Só que eu preciso lembrar e eu preciso potencializar esse feminino em mim, tanto no homem quanto na mulher. Por quê? Porque o feminino, ele é o ato de receber. Então é como se você, vamos linkar esse processo de harmonia, equilíbrio com prosperidade, né? Vamos lá. Se eu tenho a força, né, desse sagrado masculino que sou, eu tenho a força para gerar todas as ações que eu quero, todos os movimentos que eu quero para que aquilo aconteça. Ótimo, o Criador, ele pensa, sente e vai agir. Essa é a grande tríade do nosso, né, nós os grandes criadores. Ok, mas lembra quando a gente fala lá que tudo no universo é fluxo? Que tem um momento em que você gera ação, mas você precisa gerar confiança para receber o campo magnético de atração? Então aqui é o feminino. O feminino é o que pede ajuda. O feminino é o que está pronto para receber. Não é assim? O óvulo, ele não é o feminino, né? Ele está ali pronto para receber a fecundação para que ele gere uma vida. Então, o masculino e o feminino, eles não podem estar trabalhando separadamente. Eles precisam trabalhar juntos em todos os processos da sua vida. Então, vai ter um momento em que você vai gerar ação, mas vai ter o outro que esse equilíbrio, ele precisa estar junto. Ele precisa falar assim, eu me permito sentir, eu me permito parar, eu me permito receber a energia, né, de todos os movimentos que eu fiz, eu me permito pedir ajuda, eu me permito estar presente, eu me permito... Então, o ato de receber é o fim do processo, porque você já fez tudo, você já criou, você já sentiu, né, e você gerou as ações. Quando você gera ação, você gera um campo de tensão. O movimento, ele gera uma frequência diferente. Mas para que eu receba o campo magnético de tudo que eu agi, eu preciso estar preparado. Então eu preciso deixar fluir. Então eu tô falando, existem vários contextos de sagrado feminino, tá, gente? Mas eu vou falar um hoje, né? Porque a gente está aqui numa meditação, mas eu vou falar um falando muito sobre esse campo de harmonia ligado à prosperidade. Então eu preciso hoje entender que vai ter momento que eu preciso parar, que eu preciso acolher esse feminino, que eu preciso dar atenção a esse feminino. E hoje nós, mulheres, nós somos muito potencializadas, tá? A gerar mais energia masculina por todo o contexto de vida, da história e tudo. Mas esse feminino, ele está muito presente. Ele é muito sagrado. Ele é muito poderoso, porque o feminino é energia de criação pura. Ele gera um ser, ele gera energia, ele gera manifestação. Então eu vou ali, eu gero e aqui eu faço com que as coisas consigam se manifestar e concluir dentro do plano material.
A gente pode tirar uma semana só para falar de todos os contextos de sagrado masculino e feminino. Mas vamos falar um pedacinho de algo mais, né? Se eu trabalho todo um campo de prosperidade, trabalhando em Yin Yang, eu também trabalho a atração de relacionamentos que me tragam completude, plenitude. Por quê? Porque eu trabalho as minhas duas polaridades. Eu trabalho a minha união, eu trabalho o meu equilíbrio. Então o que eu vou atrair não é o que eu preciso, o que vai me completar, porque eu já estou completo. Eu atraio polaridades e sintonizo com pessoas que têm o mesmo campo de equilíbrio e harmonia comigo. Então, a tendência é que relacionamentos de parceria de trabalho, de relacionamentos afetivos, de relacionamentos, todos os tipos de relacionamentos, amizade, tudo, sejam mais equilibrados. Porque eu mostro aquele campo magnético, aquela pessoa, que eu tô equilibrado em todos os meus níveis. E aí eu vou atrair o quê? Eu vou atrair alguém que seja diferente? Não. Vou dar um exemplo claro, claríssimo. Eu tive 2 casamentos, vou dar um exemplo claro. E o meu segundo casamento, ele é o pai da minha segunda filha, minha chama gêmea, meu lado sombra. Eu falo muito pra ele, eu vou cuidar de você porque eu preciso cuidar da minha sombra. Toda vez que ele tá precisando de ajuda, eu estou fazendo semana de reiki pra ele. Eu falo, pro meu ex-marido, eu vou cuidar de você porque, com certeza, por que ele veio pedir ajuda de reiki essa semana? Quem está trabalhando luz e sombra. Eu entendo perfeitamente porque essa chama está precisando de ajuda. E aí, quando eu me relacionei, eu estava no auge do meu processo corporativo. Hoje eu entendo realmente o que é o processo. Eu estava no auge, então o meu masculino estava lá em cima. O que eu atraí para mim? Uma pessoa extremamente feminina, né? Que precisa de ajuda, que é aquela coisa que precisa de acolhimento, que precisa todo dia pedir. Olha o que eu puxei para mim. Mas será que isso me fez bem? Será que potencializar realmente o meu sagrado masculino me fez bem? E aonde ficou o meu feminino? E eu só consegui enxergar isso, e isso é um dos processos, tá, gente? Não é só por isso. Mas isso é um dos processos que vocês precisam enxergar. Porque a gente não precisa complementar o outro, a gente precisa sintonizar plenitude, relacionamento em todos os níveis, tá? Em todos os níveis energéticos, de família, de parceria, de negócio, tem que vir para somar o seu processo. Mas você só consegue trabalhar essa sintonia, essa atração, quando você trabalha internamente a sua harmonia e a união das suas polaridades, tá? Então, e aí, até a Regiane falou que faz sentido, porque isso desgasta o relacionamento. Porque você vai estar buscando no outro sempre o outro sagrado que você não consegue resolver dentro de você. Então, prestem atenção de como vocês lidam hoje. Às vezes, você leva a vida inteira trabalhando esse masculino, potencializando ele, e as pessoas ao seu redor, elas não entendem. Quando você pede ajuda, quando você está mais frágil, quando você fala, não, agora eu paro, porque eu entendo que o fluxo do universo, eu já fiz tudo, né? Lembra que eu falo da confiança lá? Eu já gerei todas as ações, eu fui lá, eu fiz, aconteci. Agora é hora de eu receber, agora é hora de eu confiar, agora é hora de eu deixar ir, né? Eu entender esse campo magnético e confiar em tudo que eu gerei, né? E o feminino é isso, né? E a gente precisa, eu acho que hoje a maioria das mulheres precisam trabalhar esse sagrado, essa energia, né? Para que o que venha de uma forma muito positiva, venha de uma forma equilibrada, porque todo o campo que eu atraio pode ser em harmonia. Necessariamente, gente, a gente não precisa receber sintonia de campos desequilibrados. Eu só recebo desequilíbrio porque eu estou desequilibrado. Eu só atraio energias que não estão completas porque eu não estou dentro de mim. Todo o contexto vibracional eu trabalho o meu interno, eu trabalho a minha luz, né? Então, o Sagrado Feminino vem dando atenção. Complete esse Yin Yang. Vivencie esse Yin Yang na verdade. Então, nos seus atos, quando você for gerar uma ação,
gera uma ação e gera um ato de recebimento. Confie no processo, você é criador, então a gente precisa ter essa atenção. Mas, Lil, como eu trabalho isso diariamente? Lembrando que você cria, que você vai agir, que você vai receber. Então, o tempo todo, no início as pessoas vão falar, ah lá, que louca, né? Ela tá pedindo ajuda, ela nunca pediu ajuda, ela sempre foi a que fez, a que realizou, a que, né? E aí as pessoas vão falar, nossa, que isso, como é que você pede? Você vai levar um monte de não. Você vai levar um monte de não, as pessoas vão falar assim, nossa, né? E tudo bem. Sabe por quê? Porque nesse momento seu sagrado vai falar lá, tá vendo? Você está trabalhando, você está olhando para mim de uma forma diferente. Então isso é um dos contextos, né, que trazem equilíbrio. Não vou me aprofundar em outros contextos, são milhares, né, quando se fala de dualidade masculina e feminina, mas vamos prestar atenção nesse processo vibracional, porque aqui eu também gero equilíbrio e aqui também gero harmonia, tá? Esse campo magnético de energia, ele fica muito muito conectado ao campo sexual, tá? Então lá no chakra sexual, onde tem essa energia, né? Onde potencializa essa energia, que é a energia de criação. Na mulher, o chakra sexual é onde você gera, né? A vida, é onde estão os órgãos sexuais, é onde a mulher tem o poder, né? Da grande criação de gerar uma vida. Então ali estão os dois movimentos, né? Então, como hoje está esse chakra? Como hoje está esse contexto dentro de mim? Né? O que tem aqui bloqueado? O que eu vivi de relacionamentos que atingiram esse yin e yang? Então, eu também preciso observar, eu também preciso contextualizar, entender isso dentro de mim e ir trabalhando isso aos poucos. Isso é libertação, né? Aos poucos eu vou trabalhando, aos poucos eu vou entendendo a hora de ir, a hora de parar, a hora de deixar fluir e a hora de agir, e eu vou gerando um campo de equilíbrio. E o meu corpo vibracional começa a entender dessa forma. Porque quando você gera um equilíbrio constante em você, só um minutinho. Quando você gera um equilíbrio constante, todo o seu corpo, todo o seu campo magnético começa a se adaptar àquele processo. Então, nada o que vem fora disso não condiz mais com o que você é por dentro. Então, você começa a atrair processos muito parecidos com como você está. Então, sim, você consegue ter uma vida com muita harmonia e equilíbrio. Tudo começa a dar certo. Isso não é postagem aqui para vocês verem uma vida bonita, como o pessoal fala, não. Isso é vida real, né? Dentro da experiência humana que a gente está vivendo. Sim, você consegue ter harmonia em todos os níveis da sua vida. As coisas fluem no plano material, as coisas fluem, as curas do corpo emocional acontecem. A espiritualidade, então, ela fica 24 horas do seu lado ali, te trazendo informações e te acolhendo. Então, sim, você gera um campo de felicidade, de alegria, de estabilidade. Não estabilidade. O campo nunca é estável 24 horas o tempo todo na vida humana. Você gera uma frequência em que você vai estar sempre naquele plano de frequência. E aquele plano de frequência vai trazer mais. E aí o que acontece? Você tende a querer mais frequência. Então você vai se desenvolvendo mais. Mas para isso, todo o trabalho é interno. Todo o processo de equilíbrio, de harmonia, de reconhecimento precisa vir de dentro de você. Então, na meditação de hoje, a gente vai trabalhar o campo de Yin Yang em reconhecimento. Então, eu com as minhas mãos, as mãos é o poder maior do ser humano de trabalhar a energia através das mãos, né? Porque aqui, né, até nós reikianos utilizamos. Esse campo magnético, essa energia, esse toque, ele traz a sensibilidade e o processo de acolhimento. Então, a gente sempre faz meditação tocando, sentindo, né? Porque aí o seu corpo sente aquela vibração e você começa a atingir, né, camadas mais sutis dentro do processo. Eu gosto de fazer isso, eu acho que traz bastante resultado para vocês, tá bom? Então, hoje a gente vai
sentir o que dentro do meu dia a dia, da minha vida, o que eu mais potencializo. O que eu preciso acolher? Será que eu preciso acolher mais o meu masculino para gerar mais ações e criar mais movimentos? Será que eu preciso acolher mais esse grande feminino que está em mim e acolher mais esse feminino e acreditar que eu estou apto a receber tudo que eu já gerei de movimento? Então, o que o meu corpo traz para mim, não sou o que eu vou falar para você, é o que o seu corpo te traz de intuição. E daí você começa a trabalhar esses processos para equilibrar e harmonizar. Tá bom? Bom dia a todos. Então vamos meditar. Agora eu tenho que controlar meus horários, que Maria volta hoje para a escola. Então eu tenho que levar para a escolinha agora de manhã. Então vamos lá, gente. Vamos fechar os olhos com muito carinho, com muito amor ao nosso ser, ao nosso momento, a nossa meditação. Então vamos iniciar a nossa respiração com os olhos fechados. Vamos respirar profundamente. A cada respiração, eu sinto o meu corpo mais leve. A cada respiração, eu me sinto presente no aqui e agora. E a cada respiração, eu sinto todo o meu ser, toda a minha luz. E nesse momento, com o poder das minhas mãos, eu coloco as minhas duas mãos abaixo do umbigo, onde fica toda a informação, toda a vibração do meu masculino, do meu feminino. E em presença e luz, eu, essa alma desperta, me conecto com as minhas polaridades e peço que o meu ser, que o meu corpo, todos os meus corpos nesse momento me tragam o acolhimento e o que eu nesse momento preciso equilibrar, harmonizar. Com as minhas mãos, eu acolho o que é mais sagrado dentro de mim. E percebo o que esse sagrado tem a me dizer. O que nesse momento
Eu preciso harmonizar. Eu preciso equilibrar. Esse contato, essa harmonia, essa união me completa, me fortalece. Então perceba o que o seu corpo traz de informação nesse momento. O que o seu corpo te mostra. Perceba. Sinta as duas partes se harmonizando e se equilibrando por intenção. O que vier à sua mente é a resposta do seu corpo com as mãos conectadas ainda ao chakra sexual. Traga presença a esse campo. Traga luz a esse momento do seu ser. Respire. Profundamente. Sinta o seu corpo emocional se harmonizando com esse momento. E no seu momento, com muito carinho, com muito amor, abra os olhos, respire mais uma vez, trazendo presença ao seu corpo físico. Que vocês tenham um lindo dia de muito acolhimento. E o que veio aqui, uma palavra, um olhar, uma sensação, dê atenção. É o seu corpo te falando, é o seu corpo te trazendo um sinal de cura, é o seu corpo te mostrando um caminho, às vezes uma intuição, é um caminho de cura muito profundo, né? Um beijo, gratidão, pessoal dos 7 dias de Reiki, estou aqui hoje à noite com vocês ao vivo. Esses 7 dias de Reiki nós vamos trabalhar a harmonização e equilíbrio dessa galera aí, né? Então, ó, mais 7 dias equilibrando, harmonizando, trazendo luz, trazendo força. Vou deixar e vou mandar lá pro YouTube, tá bom? Vamos trabalhar toda essa energia de luz aí que nós merecemos, tá bom? Se não conseguiu se concentrar, eu vou deixar gravada lá no YouTube. Se quiser fazer de novo, pode, faz parte, tá bom? Nem todos os dias a gente consegue, e é assim mesmo, tá bom? Beijo, gratidão, fiquem com Deus. Quem é dos 7 dias de Reiki, estamos aí juntos hoje à noite, ao vivo lá no Zoom às 21 horas. Muito obrigada, até mais tarde, pessoal da meditação, até amanhã, com muito carinho.